capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertencem. Uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 15, né? Fora da salvação, fora da caridade não há salvação. Durante nossas reencarnações, nós já passamos por inúmeros processos evolutivos. Nós nos iniciamos lá atrás totalmente espíritos primitivos, que tivemos orientações dos profetas, até a chegada de Moisés, que trouxe uma linha guia para a gente seguir nela, andar por ela, para poder evoluir. Então, os 10 mandamentos foi uma regra moral estabelecida para se obter a evolução para nós espíritos que habitávamos a Terra naquela época. Os anos foram passando e chegou Jesus, nosso mestre. E Jesus
resumiu toda aquela linha de conduta em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Hoje, 2000 anos após Jesus estar na terra, nós temos no capítulo 15 falando: fora da caridade não há salvação. Olha que coisa forte, incisiva. Nos faz refletir o que estamos fazendo. Estamos seguindo esse preceito? Estamos procurando adiantar moralmente, espiritualmente, ou estamos sendo falhos? Porque se fora da caridade não há salvação, temos que refletir sobre caridade, sobre atitudes. E o que estamos fazendo? Então, nosso irmão Paulo, o apóstolo, ele veio colocar para nós, dentro de instrução dos Espíritos, uma mensagem justamente com esse nome: fora da caridade não há salvação, que é o mesmo nome do capítulo. Então é muito importante a caridade na nossa vida. O sucesso da nossa encarnação depende muito da nossa atitude. O que estamos fazendo? Fazer é ato em ação. Desejo, não. Desejo é uma consciência que temos. E Paulo veio nos colocar o seguinte, que o nosso irmão leu: o destino nosso, na terra ou no céu, ele depende da caridade. Porque a caridade, para os que aqui estão, ela representa a paz. E no mundo dos céus, do nosso Pai, representa a graça diante dele. Ele fala que hoje a caridade é a linha mestra que devemos ter. Ela é a coluna luminosa que serve de referência para nos guiar. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando a nossa salvação com essa atitude. Ele fala mais para nós. Ele fala que nós devemos agradecer ao Espiritismo. Que o Espiritismo ele veio trazer justamente essa compreensão real. Que não é através de palavras bonitas ou através de uma autopromoção, quando praticamos o bem, que estaremos andando na linha que nos leva adiante, nesse código ético moral cristão. Ele fala também para nós que o Espiritismo, ele tem como regra a caridade. É comum, quando a pessoa comenta, às vezes que é espírita no ambiente, as pessoas vinculam ela, às vezes, com uma atividade onde que se exerce a caridade. Então, para o Espiritismo, a caridade é extremamente importante.
Por que ela é importante? Porque ela simboliza o dever que nós, filhos de Deus, temos para com os nossos irmãos. E fala também que a caridade, ela é um ato praticado por qualquer pessoa. E essa pessoa que pratica, ela não obrigatoriamente tem que estar dentro do nosso meio, dentro da nossa crença. Porque ele continua sendo nosso irmão. Errando absurdamente, ele continua sendo nosso irmão. Mas aquele que acerta, independente do culto que ele segue, ele é filho de Deus, cristão e correto. Nesse mesmo capítulo, ele coloca para nós também uma outra, vamos falar assim, observação, que é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Equivocado isso. Por que é equivocado? Porque a igreja é coisa do homem. Deus não. Deus não. Nós somos coisas de Deus. Nós somos criatura de Deus. Então a gente busca, dentro da nossa crença, defender o que a gente acredita. E, consequentemente, alguns irmãos não irão pensar de acordo conosco. E isso gera atritos. Nós acabamos de comentar que qualquer um que pratica caridade está andando na linha da moral cristã. Então não significa que dentro daquela religião ele está correto, fora daquela religião ele está errado. Quantas pessoas que tiveram tanta oportunidade nessa encarnação, as possibilidades foram tantas, e não praticaram a caridade. Enquanto que outras, muitas vezes, nascidas em locais remotos, sem condições, mas que trazem com ela, porque ela é um espírito que já tem isso com ele. Ele é um espírito. Assim como nós, eu estou aqui como Paulo, mas eu não sou o Paulo. Eu sou um espírito milenar que estou vivendo minha encarnação como Paulo, para poder passar o que eu preciso passar. Fora da verdade não há salvação. Errado. Nós não estamos num processo de evolução. Eu sei tudo. Meus companheiros sabem. Claro que não. Então nós vamos ser condenados porque não sabemos se estamos errados, porque nós não temos a verdade. Não é assim. Deus é misericordioso. Nós seremos salvos através das atitudes que tomamos, do esclarecimento, do movimento no bem, no amor em movimento, que é a caridade. A intenção é o amor. Eu tenho o amor, mas se eu não tenho ação, eu não tenho. Aquele amor está parado, estagnado. Ele precisa de movimento. Ele precisa adiantar. Eu preciso ir adiante. Consequentemente, eu preciso de quê? Eu preciso da caridade. Então a caridade para nós espíritas e para qualquer irmão é que nós temos dentro do nosso evangelho um capítulo específico falando sobre isso. Então nós devemos ter sempre em mente que
o amor é o sentimento maior, é o que nos faz nos tocar perante a dificuldade, perante a dor. Mas precisamos agir. Não adianta nos sentirmos sensibilizados perante aquilo e não fazer nada. Então temos que fazer. E esse ato, essa ação em fazer e promover o bem é a caridade. Seja a caridade material, que tem um caráter normalmente assistencialista. Tem fome, dá o de comer. Tem sede, dá o de beber. Tem frio, dá um abrigo. E vamos atendendo às necessidades da matéria. Mas existe a moral. A moral é a mais difícil da gente conseguir fazer. Porque a moral, ela está muito relacionada com o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então a gente tem que sacrificar algo. É aquele ditado, tem que deixar morrer um pouquinho todo dia para renascer algo melhor. Temos que deixar as vicissitudes para adquirir virtudes. E dentro do nosso estudo, nós também temos uma mensagem. E essa mensagem é Ante a Força do Bem, de Emmanuel. Ele coloca para nós o seguinte, que muitos de nós agimos dentro da força do bem, mas pela imposição. O que é isso? Se nós pudéssemos fazer uma viagem no tempo hoje e voltássemos a 5.000 anos atrás, como é que nós enxergaríamos a Terra se fôssemos em pontos remotos? Por exemplo, vamos lá onde que hoje é Nova York, vamos lá onde que é Roma, vamos lá onde que é Tóquio, vamos aonde que é São Paulo. Como era há 5.000 anos atrás? Vamos no Google olhar lá de cima como era o mundo. Era igual hoje? Claro que não. Depois, vamos a 2.000 anos. Também não. Há 500 anos atrás, também não. Isso demonstra o quê? Que nós estamos mudando o planeta. Nós estamos mudando. E essa ação de mudar o planeta, existe uma força maior, que é ante a força do bem. O que é a força do bem? É um código moral que nós temos. Então, em 1500, 600, 700, qualquer desavença era permitido matar. A sociedade aceitava isso. Hoje aceita? Não. Por quê? Porque nós evoluímos. Então, ante a força do bem que vivemos hoje, esse código moral que nós já temos, que a humanidade encarnada aqui na Terra hoje tem, nós agimos como? Nós estamos praticando o que se deve praticar? Ou nós simplesmente estamos oscilando, né? Porque a gente não mantém a linha. Então eu tenho aquele padrão
que a sociedade me permite, mas eu não me esforço, eu não me dedico, eu não busco fazer o correto quando a possibilidade me apresenta. E olha que apresenta, né? Mas nós fazemos as coisas ainda muito puxando para o nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. Então ele coloca para nós também que esse código moral que estamos vivendo nesse momento, ele tem o amor como referência. É o norte, é a linha. Você quer ir correto? Mantenha sempre o amor como referência. Agora, para manter esse amor como referência, foi como nós já comentamos, não basta sentir, tem que sentir e agir. Mas para agir, nós temos que buscar constantemente a resiliência, a resignação, porque senão a gente foge. A gente tem que aceitar as coisas da vida. O que sofremos hoje é uma falta que praticamos, que precisamos resgatar. Não vamos reclamar, não. É uma relação de interpretação. Como você interpreta isso? Como um problema ou como uma possibilidade? Temos que enxergar como possibilidade. Temos a possibilidade de corrigir. E corrigindo, nos adiantamos. Seguimos o caminho. A gente tem que ter uma visão. É quase como, vamos fazer quase um desenho. A encarnação é como se fosse quase um túnel, onde que todos entramos de um lado e saímos do outro. Nesse túnel, não tem ninguém vindo na contramão, porque ninguém vai voltar. Nós só iremos evoluir. Porém, tem aqueles que param no caminho, tem aqueles que cria problema para o outro passar, tem aquele que vai criando condições não adequadas para eu evoluir nesse caminho para sair do lado de lá. Agora, eu, como um no meio de tantos, vou fazer o quê? Eu vou sair empurrando, batendo e querendo, porque eu sei que eu tenho que chegar lá? Isso não é caridade. Isso não é caridade. A caridade é perceber que quando o seu irmão parou na sua frente e te traz um atraso, que te traz um problema, você tem que ajudá-lo. Porque assim como você, tem outros que irão sofrer com isso também. Aquele que está andando e batendo nos cantos das paredes, em vez de ir para frente, ele tem que ser orientado. Porque a hora que esse túnel tiver orientado, os irmãos estiverem andando no mesmo caminho, na mesma direção, na mesma velocidade, sem problema, iremos evoluir todos mais rápido. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos ter a sensibilidade de perceber no nosso irmão
a hora que ele precisa da nossa ação para promover a solução e, consequentemente, ele desenvolvendo, ele vai ajudar outros irmãos automaticamente. Ninguém evolui sozinho. Você vê que nós nascemos no núcleo familiar, vivemos em sociedade. Por quê? Porque nós precisamos dessa prova, da expiação. Então, meus irmãos, tenhamos em mente que nesse caminho que estamos seguindo, nós precisamos do amor ativo, um amor com vontade de realizar, um amor com o desejo no bem. Esse amor é a ação caridosa. E a ação caridosa é o que vai nos salvar. Então, que Jesus possa nos trazer essa consciência e fazer que, no cotidiano de nossa vida, possamos praticá-la com mais efetividade e não só como um momento que temos de reflexão dentro do centro, a hora que a gente pega o Evangelho, mas sim na dinâmica do processo evolutivo que Deus nos permite a cada reencarnação. Que assim seja.